sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um podcast aí, mais um bate-papo, o nosso Palavra do Especialista, onde a gente vai conversar aqui com o Dr. Ives Turk, o nosso especialista em hemorroidas, e a gente dessa vez trouxe aqui as perguntas mais feitas nas nossas redes sociais, né? E o Dr. Ives vai trazer aí as respostas, né? Então, boa noite, Dr. Ives. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Eu acho muito importante essa história das perguntas e respostas, né? Porque às vezes o médico fica falando, e às vezes os pacientes têm algumas dúvidas no meio do que a gente está falando. Então, as perguntas é legal para tirar aquelas coisas chaves, as dúvidas chaves, né? Aí vamos tentar ver se a gente consegue ajudar. Sim, vamos sim. É exatamente isso, são perguntas específicas, né? Então, vamos lá. A gente separou aqui algumas dessas perguntas, tá? E a gente vai começar pela pergunta 1. Qual hemorroida é a pior? A interna ou a externa? Então, na realidade, tem a hemorroida, tem a interna, a externa, e quando a pessoa tem as duas, são hemorroidas mistas, né? Então, na realidade, a diferença entre interna e externa é só, na realidade, uma divisória que a gente tem no canal anal. A gente tem uma linha chamada pectínea. Quem está acima da linha pectínea, ou seja, mais para dentro, seria hemorroidas internas. Quem está para baixo, seria hemorroidas externas. Você fala, nossa, mas é distância. A linha pectínea está a 2 centímetros da borda anal. Nossa. Entendeu? Então, assim, na realidade, eu diria que, no meu ver, a hemorroida externa é mais incômoda. As duas são ruins, as duas incomodam, as duas dão problemas, as duas têm resolução, porém a externa, ela por ser um movimento externo e da uma área que está muito vascularizada e inervada, com inervações de dor, as chances de mais dor é a externa. Ah, entendi. E também o incômodo, né, deve ser... E o que traz o paciente normalmente na clínica, às vezes, se você tem uma interna e ela se exterioriza, você acha estranho. E se é externa já, e ela começa a se avolumar, você começa a notar um volume, te chama a atenção também de você procurar um especialista. Sim, entendi. Então, de qualquer maneira, não tem essa, né? Tem as diferenças entre elas, mas não tem isso de ser pior ou mais intensa, né? Sim, o melhor é não tê-las. Sim. Não tê-las e fazer um acompanhamento quando tiver, né? Com certeza. Hoje eu, inclusive, atendi um paciente, ele perguntou assim, a hemorroida dele é grau 2. A gente, no outro podcast, a gente falou que tinham 4 graus da interna, né? E aí ele perguntou, mas a minha é 2. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Vai acontecer porque ela já foi 0, hein? Ela... Para 1, para 2, ela vai para 3 e vai para 4 no final da vida dele. Nossa. Ela é evolutiva, não tem como você falar. E outra, aquela história de você falar assim, eu notei alguma coisa a hora que eu fui tomar banho na minha higiene, mas agora não tem mais. Não é que não tem mais, é que ela é interna. Ela só deu uma exteriorizada e já voltou para o lugar dela, mas ela está lá. Ah, nossa, isso é muito interessante de falar, né? Porque às vezes a pessoa pensa que se curou e na realidade não se curou, então, né? A pessoa fala assim, nossa, me dei bem. Eu achei que era uma hemorroida, mas não tem mais nada. Eu diria que é uma fake news. Ah, caramba, caiu na pegadinha. O organismo. Então... Nossa, é muito interessante isso mesmo, porque eu imagino que a sensação deve ser essa mesmo, né? Nossa, me curei e tá tudo bem agora, posso seguir minha vida, quando na verdade não, né? E assim, você foi no banheiro, teve um sangramento, alguma coisa, procura ver, não é normal. Né? A região do ânus não foi feita para sangrar nada. Se tem sangramento é que tem algum problema. Pode ser uma irritação, uma fissura ou hemorroidas. Sim, interessante. E falando aqui, né, sobre os sintomas, a gente já encaixa aqui a pergunta número 2, que é por que hemorroidas coçam à noite? Na realidade, ela não tem esse período de coceira, porque a coceira da hemorroida, na realidade, é um processo inflamatório. A gente, quando tem uma ferida, toda vez que a ferida está cicatrizando, ela coça. Todo mundo já fala, está coçando é porque está cicatrizando, né? Então, só que a hemorroida, no processo inflamatório dela, ela solta secreções, tá? Essas secreções normalmente são irritativas e daí coçam, entendeu? Agora, o motivo de ter períodos maiores e tal,
O que pode acontecer na realidade é que durante o dia você está lá, você vai no banheiro, você se higieniza. À noite não, você está dormindo, daí tem o suor do sono, a secreção, quer dizer, tudo isso aí favorece a ter uma coceira, mas tem que também ficar meio atento que existem alguns vermezinhos que fazem coçar também, né? Então tem irritações, vermes e hemorroida. Então, a coceira em si não é um sintoma só da hemorroida, mas pode ser. Dificilmente a pessoa procura um médico por causa de uma coceira, a não ser que seja uma coceira insuportável e que esteja frequente, causada pela hemorroida. Porque a hemorroida ela vai te dar uma coceira frequente. Entendi. Se tiver esse sintoma, tem que ficar bem claro, porque tem hemorroidas que não coçam, tem hemorroidas que não cansam, hemorroidas que não coçam, hemorroidas que não doem e que só sangram, outras que só doem, outras que só coçam. Então, o sintoma é variável, não é um sintoma que vai dar o diagnóstico. Sim, então é ficar sempre esperto deu alguma alteração, já vai conversar com o médico. Vai no especialista, faz exame, vê se tem, se não tem, se tiver, já trata. Sim, o quanto antes fizer, melhor, né? Tanto pelo incômodo, quanto pela saúde em si, né? Esse paciente em questão que me perguntou da hemorroida 2, se ela ficava quietinha, se ela ia evoluir, ele já está em programação, ele vai fazer a radiofrequência semana que vem. Sim. Ele falou, não, se isso vai evoluir, eu tenho como resolver isso aí, já vou resolver já. Nossa, não, e isso é ótimo, né? A consciência que ele teve de não esperar só porque está agradável nesse momento, né? Ele teve uma crise, agora ele está sem a crise porque eu tratei, mas eu falei para ele falou, não, então eu já prefiro resolver. Entendi, não, é maravilhoso, né? Tomara que, bom, todo o nosso esforço aqui é para que todas as pessoas tenham esse nível de consciência, né? Sim, alertar a população, né? Sim, com certeza. E por isso que a gente está aqui respondendo as perguntas específicas, porque com certeza vai ajudar não somente quem mandou as perguntas, mas também o pessoal que tem vergonha de perguntar, né? Mas tendo a oportunidade, pode perguntar pra gente, né? Com certeza. Bom, então vamos lá. Eu acho que essa pergunta aqui ela é bem procurada pelo pessoal, né? A pergunta número 3. A hemorroida é transmissível? Não, transmissível de pessoa para pessoa não, mas a genética sim. Então, se a tua mãe tem, você tem chances de herdar, quer dizer, uma herança não muito legal, mas você tem chances. Então, assim, varizes de perna, hemorroidas, que na realidade é uma variz, só que é no ânus, todas essas doenças vasculares são de origem genética na maioria das vezes. Interessante. Então, a hemorroida você não transmite, mas você ganha. É uma herança não muito agradável. Eu ainda falo para o paciente, depende da sua família, né? Então, e dependendo da família, ainda é um tabu também, né? Você saber se seus pais tiveram ou não, se são pais um pouco mais antigos, assim, esse tipo de conversa nem acontecia, né? Mas a maioria dos pacientes eu falo, pode perguntar em casa que você vai saber se tem tio, tia, primo, alguém. Aí ele começa a perguntar e começa a descobrir que tem outras pessoas que já estavam fazendo tratamento, mas estavam em silêncio, que isso que é o que piora toda a história. As pessoas vão evoluindo sem fazer a prevenção, e aí quando chegam já estão com uma hemorroida em fase avançada. Não, e é bom estimular até esse diálogo, né, familiar, porque é importante para todo mundo saber, né, sobre isso. Perfeitamente. Uhum. Maravilha. Então, a gente estimula aqui que as pessoas não tenham vergonha. Pode perguntar. Exatamente. A pergunta número 4. Quem tem hemorroida pode ter relação sexual normal? Então, eu falo para o paciente, quando ele tem esse hábito de sexo anal, ou ele é homossexual, ou é mulher que tem esse hábito sexual, se o paciente está confortável, a paciente está confortável, não está numa crise de dor, e usa o preservativo com lubrificante, não haveria problema. A gente só evita para o paciente não ter relação nas fases que ele está em crise ou as fases que está alguma coisa em tratamento.
E principalmente porque a maioria dos gays e mulheres que fazem sexo anal, por questões de higiene, fazem a tal da limpeza intestinal antes de ter o ato sexual. Tá? Então, assim, para fazer essa limpeza, eles introduzem, às vezes, uma mangueirinha, algum tubinho para limpar, que tem já até isso vendido no mercado, né? Para fazer essas limpezas. Eles chamam de chuca, na realidade, o popular, a gíria. E aí, se você está com a região inflamada, você não vai conseguir nem fazer a tal da limpeza. Quanto mais tem uma relação prazerosa. Né? Então, a gente fala sempre que o sexo anal, independente se você tem ou não tem hemorroida, não tem conversa. Tem que ser preservativo e tem que ter lubrificação. O restante é acerto de casal ou de pessoas. Sim, entendi. E essa lavagem a longo prazo é ruim também, não é? Então, isso aí hoje eu estava até ouvindo uma propaganda, não era uma propaganda, uma pessoa falando na internet que ela tem problema intestinal, que ela costuma usar isso como um alívio. Ela fica usando todo dia para limpar o intestino, mas não é por causa de relação sexual. Ela criou já essa mania, né? Então, dependendo da frequência que a pessoa tem também de sexo, ela vai ter que fazer muitas chucas. Se ela é uma profissional do sexo, então, você imagina, ela vai ficar fazendo chuca todo dia. Isso aí pode tirar o reflexo de ir ao banheiro. O reflexo que você tem, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu tenho o reflexo, o organismo falou, quando você puder, vai no banheiro. Aí tudo bem. Se você começa a tirar esse reflexo, acontece duas coisas. Ou você acaba fazendo as coisas sem notar, ou outra coisa, você não tem o reflexo. Você só vai ao banheiro a partir do momento que você fizer uma lavagem intestinal. Você fica represando o problema. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É lógico, se você fizer uma lavagem intestinal poucas vezes, não vai ter problema nenhum. Sim, entendi. Nossa, é muito importante, então, falar sobre isso, porque pode causar danos, assim, gigantescos, né? E o tratamento disso é um chabu, como diz o velho ditado. Eu imagino. Até você voltar, tem alguns pacientes que às vezes a gente tem que até mexer com a fisioterapia pélvica, a gente tem que orientar o fisioterapeuta para reforçar a musculatura da pelve, toda essa região, são fisioterapias específicas, estímulos específicos para a pessoa voltar a ter o reflexo de ir ao banheiro. Caramba! Então, uma coisa que era para ser tão corriqueira, tão normal do dia a dia, acaba se tornando um grande problema. A gente até brinca, um feijão com arroz que vira estrogonofe, né? Tem que tomar cuidado. É verdade. É complicado. Então, né? É bom ficar aí o alerta, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, sobre esses perigos. Então, é bem importante falar sobre isso. Vamos aqui para a pergunta 5, então. Como aliviar a dor e o desconforto das hemorroidas? Então, normalmente a gente utiliza-se anti-inflamatórios orais, né? Esses aí, nimesulida, cetoprofeno, bom, tem vários. Se a dor é muito intensa, a gente pode partir para comprimidos que são analgésicos anti-inflamatórios mais potentes, que são os testes sublinguais, tá? Isso para dor. Ação local, a gente pede para usar pomadas, que são aquelas Proctil, Proctan, Proctoderm, então várias pomadas que tem aí no mercado, tá? Proctoderm, desculpa, é um sabonete líquido, não é a pomada. Podendo ser utilizado também para higienização, é isso aí. E tem os sprays anestésicos que a gente pede para o paciente utilizar também. Então, assim, a ação tem que ser uma ação in loco. Como é que é essa ação in loco? Tipo, tem que ser um tiro para tudo quanto é canto. Comprimido, tem que usar a pomada, tem que usar o spray. E uma das coisas mais importantes é que se o paciente tem um hábito intestinal ressecado, ele é difícil de ir ao banheiro, introduzir fibra para ele também ativar. E outra coisa é o paciente não esquecer, independente se está na crise ou não está na crise, hidratação. Hidrata o organismo, porque você vai hidratar também lá embaixo. E é isso que importa. Né? Uma coisa até interessante aí, Bianca, é que as pomadas, elas vêm com aplicadores. É interessante nunca usar esses aplicadores. Eu até oriento o paciente pegar uma gaze, cortar a gaze, passar a pomada e colocar no bumbum, deixar lá. Tem uma ação melhor, absorve melhor, e como eu te falei, a linha de hemorroida são 2 centímetros, não há por que ficar introduzindo nada, sem falar que você vai se machucar. Sim, vai ser pior. Além de ser desconfortável.
Sim, piora, né? Em vez de melhorar, piora. Então são várias frentes, é o remédio, é a pomadinha no local, alimentação, hidratação, né? É um E tratamento. ponto. E esquece internet, senão as pessoas começam a aplicar gelo, fazer compressa com ervas, não sei mais o que. Tudo errado, gente. Tudo errado. Não pode fazer isso. Sim. Aplicar gelo, você pode até queimar a região. Sim, é bem perigoso, né? A gente mexe com gelo, já gruda, né? Os dedos lá no gelo, né? Imagina numa região assim tão. E que está inflamada. Então, piora tudo, né? Bom, então a gente já parte aqui para a pergunta 7. Como saber diferenciar se é hemorroida ou HPV? O HPV é uma verruguinha, na realidade, é como se fosse o aspecto de verruga mesmo, né? A hemorroida já é um abaulamento do ânus, é uma veia que fica salteada, né? Como eles vão colocar, extrovertida, externa, tá? E agora, a parte de verrugas é como se fosse você imagina um funguinho, alguma coisa nesse sentido. Então, são pontos pequenos e são vários, às vezes, que a pessoa tem no ânus, né? Então é diferente, muito diferente da hemorroida. Às vezes é mais fácil a pessoa colocar no Google imagens e colocar HPV, imagem, como é que é. Ele vai ver que aquela verruguinha... Só que assim, essa verruga coça, essa verruga sangra. Então, às vezes, as pessoas, por não querer ver, não querer colocar um espelho, nada, ela vai no médico falando, acho que eu tô com a hemorroida porque eu notei alguma coisa, alguma bolinha, alguma coisa, e tá sangrando e tá doendo. Agora, tem que tomar cuidado que o HPV é altamente transmissível, não só para as pessoas, mas entre a pessoa também. Se a pessoa ficar coçando, ela vai se evoluindo mais, vai disseminando o HPV. E o HPV pode ficar mais interno, inclusive. E às vezes a pessoa fala, às vezes tem paciente que já falou assim, eu fiquei com medo achando que tinha alguma coisa interna e coloquei o dedo para ver se tinha. Nessa de colocar, ele jogou o vírus lá para dentro. Nossa, caramba, piora tudo. E hoje, falando só pegando o gancho do HPV, tem uma notícia boa do governo, que ele liberou a vacinação até 19 anos. Então, todo mundo que tem até 19 anos, que ainda não foi vacinado do HPV, e mesmo que já teve HPV, tem que tomar a nonavalente, a vacina. Ótimo, muito importante. A vacinação é extremamente importante. É só procurar uma ABS, né? É legal falar, né, sobre isso, da pessoa colocar um espelhinho ali, dar uma olhada, né, porque pela própria aparência, então, a pessoa já consegue entender, né, o que tá acontecendo ali. Com certeza. Sim, muito bacana. Pergunta número 8. Essa daqui é legal, ela sempre aparece. Estou grávida e tenho hemorroidas. O que pode acontecer comigo na hora do parto normal? Então, isso é uma pergunta muito bem feita e bem apropriada para todo mundo, principalmente para as mulheres que estão aí querendo engravidar ou que estão grávidas, né? Teve problema de hemorroida, vá no seu ginecologista, ela sempre vai no ginecologista para perguntar alguma coisa que acontece, mas vá no proctologista, vá no especialista nesse momento. Eu estou de 1 mês, estou de 10, 9 meses, 6 meses, não importa o mês que você está, mas já receba uma orientação para sair você da crise, para você poder ter um parto, tanto faz se for normal ou cesárea, com qualidade, e depois que você tiver o parto, que estiver tranquila em casa, o bebê já estiver estabilizado, bonitinho, volte ao seu médico para dar continuidade ao tratamento dessas hemorroidas. Tem muita mulher que ela fala assim, eu tive no meu parto e agora só voltou no outro parto. Quer dizer, ela deixou um espaço imenso entre uma gravidez e outra, voltou a ter crise de novo, sendo que ela poderia ter resolvido isso tudo entre uma gravidez e outra. Sim. E eu ainda falo para a paciente, se a paciente tem hemorroida e ainda não resolveu, não fique grávida até resolver a hemorroida. Por quê? Porque você vai ter uma crise durante a gravidez. Sim. Eu acho que aqui junta alguns mitos, né? Que é aquilo de que a grávida pegou a hemorroida, né? Que isso é um mito.
E também o mito o mito não, né, mas é aquilo muito que se fala, né, de não fazer um esforço e tudo mais. Então, como ela diz aqui sobre o parto normal, né, então acho que entra tudo aí, né, esse medo de fazer o esforço na hora do parto normal e tudo mais, então... E uma coisa que a gente fala, que eu já falei em outros podcasts, é que assim, a mulher, quando ela está lá pelo terceiro mês, quarto mês, que o útero já está aumentando, sempre dormir com a sua lateral esquerda para a cama. Por quê? Para desaguar a veia cava, que é uma veia que ela vai forçando pelo útero. Essa veia está do lado direito, então o útero ele tende a ficar para a direita. Coisas fisiológicas. Se você dorme para a esquerda, você joga e desafoga essa circulação. Então melhora muito para a grávida, a partir do quarto mês, ter esse hábito de dormir lateral esquerda, nunca lateral direita. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Outra coisa com relação à gestação é que a gravidez não dá hemorroida. Quem dá hemorroida é a genética da pessoa, a hereditariedade dela. Então, assim, você pega 100 mulheres grávidas, você pergunta quem teve hemorroida, às vezes 10% falou que sim. E os outros 90%? Os outros 90% não têm a genética. Sim. Então, a gravidez, a gestação, pelo aumento do útero, tudo, ele simplesmente é só um start para aparecer a tua hemorroida, se você tiver a genética. Sim. Como a gente conversou, né, da outra vez, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre as mamães aí, futuras mamães que passam por isso, né, e o pessoal ainda tem bastante mito, né, assim, que circula, assim, o assunto, né, então eu acho que juntou aí muita informação e aí fez essa pergunta, né. Bom, vamos lá, então, pergunta 9. Será que eu desenvolvi a hemorroida porque fico muito tempo sentado? Então, novamente aquela história, né? Tipo, você não desenvolveu, você só vai ter hemorroida se tiver a genética. O sentado em si, ele não tem, assim, um problema desde que você de vez em quando dê umas caminhadinhas, né? Não é ficar sentado, estático, 6 horas sentado, porque é assim... Por que a gente fala? Porque quando você senta, você acaba pressionando toda a circulação, né? É mais ou menos quando você fica no vaso sanitário também. Então, assim, ficar sentado na crise da hemorroida, se a pessoa já tem hemorroida e tal, realmente ela vai ter, às vezes, dificuldade, se ela está em crise. Se ela não está em crise, vida que segue, não vai ter problema andando de bicicleta, andando de moto, ou sentando numa cadeira que não seja tão confortável. Né? E, aliás, aquela história de usar aquela boinha, meu Deus, né? Aquilo lá não existe, né? Fake news. Acho que deve ser o pessoal que trabalha mais com escritório, assim, né? Que aí passa o dia inteiro sentado assim, então deve ser. Não, eu lembro de uma parente minha, eu nem era médico na época, né? Mas me recordo dessa história. Que ela tinha feito uma cirurgia de hemorroida naquela época, lá no sul, né? Eu sou do sul também. E aí eu vi ela entrando no carro com a boinha. Era uma boia de espuma, sabe? Para ela sentar e tal, né? Não adianta nada. Né? Eu lembro que eu cheguei se eu não me engano, quando eu era criança, eu cheguei a ver alguma coisa na televisão sobre isso, sobre essa boinha. Assim. São coisas que vão, digamos assim, vai evoluindo e a gente vai vendo que não servia para muita coisa. Não faz sentido, piora, né, na realidade. Bom, vamos lá, pergunta número 10. Posso fazer força ou levantar peso tendo hemorroidas? Então, quando você faz força, inclusive você sabe que mulheres que têm problemas de períneo e tal, elas vão na fisioterapia ou elas vão na ginástica fazer exercício para reforçar o períneo, a musculatura. Então, quando você está em crise de hemorroida, você não faz atividade física. Você pode esforçar essa região. E essa região realmente ela está querendo no touch, não me toque, me deixa quieto, me deixa sossegado. Então, a atividade física durante a crise é suspensa. Tirou a crise, vida que segue. Tá, é tranquilo então, não precisa ter medo, né? Não. Pergunta número 11. A hemorroida melhora sozinha ou eu sou obrigada a fazer o tratamento médico? Voltamos lá pro começo. Não é que ela melhora, ela pode ter salvos de crise, sabe? Salvos de crise. Você teve uma crise esse mês,
aí passa uns 3, 4 meses, você tem outra crise, você vai tendo crises dela, mas ela não sara sozinha e ela não desaparece, simplesmente ela está tendo crises subentrantes, que a gente fala, é aquela crise que vem, vamos supor, um exemplo, você pegou uma virose e teve uma diarreia, aí ela apareceu, ela incomodou, tudo bem, você tratou, você desinflamou ela, deixou tudo certo. Passa um período, você entra num período que você não está comendo bem e você acaba ficando com o intestino ressecado. De novo, outra crise. Então é isso que acontece. Mas ela não desaparece sem fazer tratamento. Sim, e no intervalo dessas crises, vai aumentando o grau dela? Ou... Elas vão aumentando, mas não tem assim uma previsão. Se hoje você faz um exame e você tem grau 1, não quer dizer que o ano que vem vai estar grau 2. Sim. Depende tudo da sua vida, vamos colocar assim. Se você é uma pessoa que faz atividade física, se você não é uma pessoa que está engordando, está fazendo uma alimentação saudável, está indo no banheiro, talvez ela se estabilize um tempo. Mas ela vai evoluir. Só que o espaço vai ser um pouquinho mais prolongado, digamos. Ah, interessante. Então, por exemplo, se eu tivesse grau 1 hoje e eu passasse, sei lá, melhorasse o meu estilo de vida e tudo mais, seguisse todas as recomendações, daqui 20 anos, por exemplo, ela poderia ter aumentado mesmo, assim? Pode, porque com o decorrer da vida a gente fica mais... A musculatura fica mais flácida, apesar de toda atividade física. Você pode ver, ó, aquela que fez o show lá, a Madonna, ela tem 65 anos, faz academia todo dia, toda hora, personal, não sei mais o quê, mas você nota que ela tem uma flacidez ali. Ela tem um corpo de idosa, entendeu? Por mais que ela queira ser jovenzinha, mas não. Se você for ver nesse aspecto, o organismo, ele envelhece, não tem conversa. O que você pode fazer é dar uma maquiada para ele não envelhecer ou ter uma aparência que ele não envelheceu. Mas lá embaixo não, vai envelhecer junto e aí vai evoluir mesmo a hemorroida. E assim, o pior que a gente nota é quando a pessoa começa a descobrir que tem hemorroida numa idade mais avançada, que daí começa a ficar mais difícil e os riscos. Apesar que a gente tem essa vantagem da radiofrequência. A radiofrequência não tem idade. E não tem porque ela não mexe com o quê? Ela não mexe com a musculatura. Sim, entendi. Então é a ação do tempo mesmo, não tem como fugir, né, disso. Não. Ah, interessante. A gente fala assim, na próxima encarnação não pega a fila da hemorroida, pega a outra que não tem, né? Pegou a genética, não teve jeito. Pede a ficha da família antes de reencarnar. É bem isso mesmo. Pergunta número 12. A hemorroida pode virar um câncer? Não, mas ela pode mascarar um câncer. O que significa isso? É lógico que a hemorroida é uma veia, a veia não vai virar câncer nunca. Porém, ela às vezes pode dar um sangramento. E aí você acha, não, o sangramento é da hemorroida. Mas às vezes pode ter um câncer lá atrás que está dando sangramento. E você está botando a culpa na hemorroida. Há muitos anos atrás, estou contando essa história de mais ou menos uns 25 anos atrás. Logo, eu tenho 35 anos de formado, já estava com 10 anos de formado, eu atendi uma paciente que ela vinha com crise de hemorroida e tal, e ela queria operar, e naquela época era problema, era SUS, que a gente atendia e estava com dificuldade de operar e tal, mas daí ela passou comigo num dia lá, porque fazia rodízios médicos, né? E ela passou comigo e ela foi falando. Só que daí eu fui examiná-la, não examinar a parte da hemorroida, examinar ela no abdômen, palpar o abdômen dela. Eu descobri uma massa na palpação. Aí eu pedi uma colonoscopia, ela fez a coluna, era um câncer, e ela estava sendo tratada de uma anemia por hemorroida. Não era hemorroida. Aí ela operou o câncer, depois de um tempo, eu operei ela assim, tipo, num mês. Esperei mais ou menos uns 6 meses, não precisou fazer colostomia, nada. Aí eu intervi na hemorroida, fiz a cirurgia, na época era a cirurgia básica mesmo, a Milligan Morgan, aquela que corta tudo, mas resolveu o problema dela. Mas, entendeu? A hemorroida poderia mascarar o câncer dela como estava mascarando. Caramba, então tava vendo outra coisa. Então assim, você tem hemorroida, você tem que resolver por 2 motivos. Primeiro que ela vai complicar, e segundo que ela pode dar uma fake news para você. Você se limpa, vê sangue e fala, é hemorroida que tá. Tá te enganando. Não. Tem que investigar.
Então fica aí mais uma vez, né, a gente reforçando. E uma coisa bem importante para se reforçar é o seguinte: médicos novos, médicos que não são especialistas, às vezes o paciente vai lá e ele faz um toque. Toque não precisa fazer, gente. Deixa na hora do exame para fazer o toque, porque a gente não tem microcâmera aqui, né? Fazer um toque para ver que tem sangue na luva, isso aí não adianta. O que tem que fazer é exame, o paciente tem que ser examinado, tem que fazer uma anoscopia, ou uma retossigmoidoscopia, ou uma colonoscopia com anoscopia, exames completos para estudar ele antes de botar ele num centro cirúrgico, ou fazer um procedimento que nem a radiofrequência, e depois saber que tem algo a mais lá por dentro, né? Sim, é bem importante, então. Bom, vamos aqui. Essa é a última pergunta, né? Mas não menos importante. Então, é a pergunta número 13. Existe hemorroida no períneo? Na realidade, a região que tem hemorroida é a região do períneo ali, que a gente fala, né? Aquela região perineal que pega o ânus, a vagina, no caso do homem, pode pegar até a bolsa escrotal, aquela região é a região perineal. A hemorroida só se dá no canal anal, não dá em outro local, que são as veias hemorroidárias. Então, assim, o canal anal, que é o ânus, é o local de hemorroida, não existe outro lugar. Sim, interessante. É porque eu acho que deve ficar muito próximo ali. Então, mas não acontece. Sabe o que acontece? Que quando ela inflama mesmo, quando ela irrita, ela acaba irradiando dor por períneo, e a pessoa fala assim: doutor, entre a vagina e o ânus, ou entre a bolsa escrotal e o ânus, dependendo do sexo, ele fala aquilo lá tá dolorido e tal. Agora tem que tomar cuidado, que existem umas glândulas na região do ânus, que elas fazem um abscesso, elas fazem uma infecção, chama abscesso perianal, e isso dá dor no períneo. Então isso aí é uma urgência, tem que drenar. E aí não é tão incomum. Então as pessoas têm que, toda vez que tiver uma dor no períneo, ser investigado. Sim, interessante. É que eu acho que a região íntima, não sei porquê, mas ainda é muito tabu, né? O pessoal não se conhece direito, e aí como fica tudo ali muito próximo, acaba... Estamos aqui desmistificando. Exatamente. Esse é o nosso intuito aqui, né? Com o nosso... essa nossa conversa e tudo mais, deixando sempre aberto para o pessoal, quem quiser entrar em contato para ter aí uma consulta com o Dr. Ives, ou para mandar aí os questionamentos, as dúvidas, a gente está aqui aberto para isso. A ideia é essa mesmo, é conscientizar o maior número de pessoas possível, né, Dr. Ives? Será um prazer. Então... E você sabe que é uma especialidade que é complicada, né? Não é muita gente que faz proctologia. Mas a proctologia, ela dá um feedback muito bom para o médico, sabe? Aquele de pacientes, assim, super... Você imagina, aquele cara que é super cheio de prurido, ele é super cheio de medo, ele tem vergonha. De repente a gente cria uma conversa para ele ficar mais tranquilo. E depois que resolve o problema, aquele cara que era tímido, todo bronco e tal, chegar lá, estender a mão e falar assim: olha, obrigado, porque minha vida mudou. É uma página virada na minha vida, porque era uma coisa que me incomodava, que eu sofria, tem alguns que até diariamente, e que hoje eles estão numa vida mais confortável. Sim, eu imagino. E às vezes é simples, né? Às vezes é só conversar, né? Então só tem que superar essa barreira aí da vergonha e tudo mais, e entender que o médico tá ali para te apoiar e ele vai fazer isso por você. E o paciente tem que ficar tranquilo também, porque assim, a gente já ouviu de tudo, já viu de tudo, entendeu? Ele não é novidade. E é o nosso dia a dia, sabe? Então, atendo vários pacientes por dia, então você é mais um paciente que eu vou tentar ajudá-lo. Entendeu? E que tem uma ajuda, e que tem um recurso. Mas a gente vai poder desmistificar, ajudando você também a se entender. Sim, totalmente. Acho que é uma coisa importante. Sim, é muito importante. E é isso, né? Às vezes falta um apoio mesmo, e não tem que ter medo de médico, não tem que ter vergonha, o médico tá aí para ajudar. Tá bom, Ives? Então, você gostaria de falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo? Então, ótimos! Então tá bom, eu gostaria de reforçar aqui com o pessoal, né, que agora a gente tem aqui sempre, né, a palavra do especialista com o Dr. Ives Turk, então toda semana a gente tá aqui,
E gostaria de deixar aberto aí para o pessoal entrar em contato, ou para quem quiser fazer uma consulta com o Dr. Ives, para quem quiser deixar aí o comentário, que assim que possível a gente se reúne aqui para trazer os questionamentos e para a gente poder debater. Isso, quem puder ajudar, quiser trazer de dúvidas e tal, às vezes é até legal, porque isso aqui é uma coisa que a gente quer que se torne uma coisa global, uma coisa que pegue todas as pessoas, para as pessoas terem ideia do que está acontecendo e não ficar deixando a coisa evoluir, né? É assim, eu já fiz procedimentos em pessoas famosas, pessoas assim que as pessoas acham, nossa, mas será que hemorroida só dá em certas pessoas? Não, dá em todas as pessoas, gente, todos os níveis sociais, todos os tipos de pessoas, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, todo mundo tem chances de ter uma hemorroida pela origem genética da pessoa ou adquirida, que às vezes em alguns casos adquire, não por transmissão, mas por obesidade, relaxamento, essas coisas. No fim, somos todos seres humanos, é o mesmo corpo, é a mesma biologia, não importa a conta bancária, não importa nada, né? Mas tem tratamento. Tem tratamento para todo mundo e tem Dr. Ives aí para todo mundo também. Que bom, agradeço. Então, muito obrigada, Dr. Ives, por mais esse bate-papo aqui incrível. Eu que agradeço. E muito obrigada para você que assistiu a gente até aqui e estamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato. Boa noite, Dr. Ives. Boa noite.